Olá, caros alunos! Eu sou a Bárbara Leal e nesse podcast vamos falar sobre os hábitos alimentares e a importância do contexto histórico no Brasil. E para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, hoje eu recebo a professora Karine Ramos, que também é historiadora. Tudo bom, professora Karina? Tudo bom, linda. E você? Tudo ótimo. Então vamos lá. Vou começar com uma pergunta que é um pouco grande, que a gente vai fazer um contexto histórico aqui. Em nosso país, de enorme território, de tão diversas culturas, de tanta variedade de climas e solos e, consequentemente, com tanta oferta de alimentos, cada região desenvolveu hábitos alimentares característicos. Essa fartura, desde que adequadamente distribuída, nos permite uma boa alimentação, refeições saudáveis e pratos criativos. Como podemos fazer um panorama sobre os hábitos alimentares no Brasil? Sim, Bárbara. Uma característica do nosso território é a riqueza do nosso bioma. São diversos biomas. Cada região do país oferece um tipo de alimento, a terra tem uma riqueza, ali vai brotar alguma coisa que realmente nós acabamos incorporando, logicamente, para os nossos hábitos alimentares. Mas é importante a gente também lembrar que cada uma dessas regiões passou por um processo específico, um processo histórico determinado. E essa especificidade desse território tem a ver justamente com quem estava naquele território e quais eram os interesses e os objetivos daquelas pessoas que estavam ali. Como você bem disse, por essa riqueza toda, é claro que temos o potencial para ter uma alimentação super balanceada, super equilibrada. A questão é que, dentro de uma perspectiva histórica, a gente não pode considerar apenas a fartura do local, a fartura da natureza. A gente tem que considerar também esses sujeitos históricos, as relações de força que estavam aí entre esses sujeitos. Havia muito conflito, por exemplo, na região norte do país. Hoje é super... tá na mídia, né? A questão dos povos indígenas, por exemplo. No início do período histórico brasileiro, ali o que a gente chama de período colonial, que é de 1500 a 1822, essas populações, que são as populações originárias do Brasil, foram destituídas de suas terras. Então, a forma de produção delas foi alterada. Houve um outro sistema, com outro tipo de produção exploratória, por exemplo, a cana-de-açúcar, né, que modificou de forma um pouco agressiva, lógico, essa cultura alimentar que já existia. E ao longo desses embates, né, de resistência, de avanço, de recuo, ruptura e continuidade, os hábitos alimentares foram se readequando, se reequilibrando. Então, para você poder responder o que você me perguntou, é preciso levar em consideração todo esse tempo e essas especificidades. Correto. Professora, podemos dizer que a nossa culinária é herança europeia, assim, portuguesa ou não? Sim e não. Depende muito de como você responde essa pergunta. É claro que, por uma natureza histórica, houve esse encontro. Aí, nesse período colonial que eu te falei, normalmente, no imaginário nacional, a nossa identidade cultural foi selada aí. Por quê? Foi o encontro de três culturas. A cultura dos povos originários, com a cultura dos europeus, que vieram, e não só portugueses, mas também holandeses, franceses, com a cultura dos africanos escravizados que foram retirados do continente e dispersados pelo Brasil. Então, nesse período, você tem um encontro dessas três raças, digamos. Sim. Só que não foi um encontro equitativo, justo. Houve muito conflito. Cada um estava numa posição social. Então, normalmente, quando a gente pensa nessa herança da culinária europeia, a gente tem que levar em consideração que o europeu, nesse caso, supostamente estava numa condição de superioridade. Sim. Ele detinha mais poder. No entanto, ao longo de todo esse processo histórico, esses outros dois povos também resistiram a essa força. Então, houve uma espécie de mistura, uma espécie de miscigenação. Nós não podemos atribuir apenas aos europeus
a identidade da nossa culinária. A gente tem que levar em consideração os povos indígenas, os povos africanos, escravizados, enfim. Cada região vai manifestar um comportamento mais saliente referente a algum tipo de identidade. Então, a gente tem um pouquinho de cada um desses povos, né? Rolou Com aí, então, um certeza. intercâmbio cultural. Sim. E a gente absorveu E que acontece isso. até hoje. E como você acha que serão esses hábitos no futuro, né? Os hábitos alimentares, pelo andar da carruagem do brasileiro hoje em dia? Uhum. Como você acha que a gente vai se alimentar futuramente? Olha,